Sejam todos muito bem-vindos. Meus amados irmãos e irmãs, o tema desta noite para o nosso estudo é Dias na Direção de Deus. Glória a Deus. É o tema que Deus então colocou na minha mente e no meu coração, para que nós estejamos meditando neste momento. Amém? Glória a Deus. Então vamos meditar sobre os nossos dias na direção de Deus. Glória a Deus. O texto bíblico que nós iremos dar então no início nesse estudo, ele está em Salmos, capítulo 90. Em Salmos 90 e os versículos 1 ao 12. Amém? Então vamos à leitura da palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Glórias a Deus, aleluia. Então aqui nesses versículos está dizendo, que o Senhor é o nosso refúgio em todo o tempo, em todas as gerações. Que antes mesmo que houvesse montes, antes mesmo que houvesse esse planeta, o Senhor é Deus. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. E Ele diz ao homem para que eles voltem a ser o que eram antes. Glórias a Deus. Tornai é o que está dizendo. Volte a ser o que eram antes. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aleluia. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Glórias a Deus. Porque o Senhor, Ele vive de eternidade a eternidade. Aleluia. E Ele, então, arrasta os dias nas águas, na torrente. São como um sono. São como a relva, que de madrugada ela dá flor, e à tarde murcha e seca. Glória a Deus. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Glória a Deus. Então aqui está falando, que a nossa vida ela é muito breve. Ela é muito breve nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós não cometamos iniquidades nesse período tão curto que nós temos de vida aqui na terra. Glórias a Deus, porque os nossos dias eles passam muito rápido. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Glórias a Deus. Então aqui a palavra está então reforçando que a nossa vida ela é muito breve. Então que nós não venhamos a ter atitudes que venham a despertar a ira de Deus. Que nós tenhamos então, durante a nossa vida, o temor que é devido ao Senhor. Glórias a Deus. E no versículo 12, o salmista ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele está falando, faze, Senhor, com que nós entendamos como os nossos dias nesta vida são poucos, para que nós então vivamos com sabedoria todos esses dias. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então, nesses salmos,
90, que é um salmo de Moisés, né? Moisés quem escreveu esse Salmo 90. Moisés então estava orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor desperte nele e também em todo o povo o entendimento de como a vida é breve, de como passam rápidos os nossos dias. E ele pede que esses dias que o Senhor concede a ele e a todo o seu povo sejam vividos com sabedoria e com temor, para que sejam dias felizes, para que sejam dias de paz, para que sejam dias de alegria. Então, nessa oração ele está pedindo para o Senhor despertar em todo o povo e nele também, né, esse entendimento da brevidade da vida. Então, essa oração, ela também nos leva a refletir, né? Porque é uma tendência do ser humano viver como se o tempo que ele tem nesta terra fosse infinito. É uma tendência do ser humano, né? Isso leva muitos, então, a desperdiçar o tempo que Deus nos concede, né? Ou a usar esse tempo com negligência, ou ainda usar esse tempo praticando atos que Deus reprova. Então, esse tempo precioso que Deus nos dá, ele precisa ser valorizado. Não é à toa que o dia de hoje é chamado de presente. É um presente de Deus para nós. Então nós temos que valorizar cada dia que o Senhor nos concede. E a melhor forma de nós valorizarmos é entregando a direção dos nossos dias para Deus. É sendo dirigidos por Deus. É sendo governado por Deus, né? Então, essa oração nos traz essa reflexão, né? Que nós entendamos que tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa vida precisa estar sendo direcionada por Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 15, nós lemos assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. Glória a Deus. Então, quando nós fizermos os nossos planos, nós temos que apresentá-los a Deus. Aleluia. E pedir que o Senhor abençoe. Porque a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco no dia de amanhã, não é? O amanhã pertence a Deus. Então, nós temos que dizer assim, se o Senhor quiser, aleluia, e Ele me permitir que amanhã eu tenha o fôlego de vida, eu gostaria de realizar isto. E apresenta para Deus. E pede, Senhor, me abençoa nisso que eu quero realizar. Não é? Glórias a Deus. Mas se não for a tua vontade, Deus me mostra. Porque eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Então nós temos que agir dessa forma. Ser dirigidos por Deus em todo o tempo. Né? Nossa vida precisa estar sendo direcionada por Deus em todo o tempo. Tudo aquilo que nós fizermos, então, apresentemos ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. E como a vida é breve, assim como nós já falamos, nós devemos vivê-la com a sabedoria que está baseada no temor e na obediência a Deus. Assim como nós já falamos, né? A vida é breve. Então nós temos que valorizar cada dia que Deus nos concede. E a melhor forma de você valorizar é sendo obediente a Deus, tendo temor a Deus. Glórias a Deus. É a melhor forma, então, de você valorizar cada dia que Deus nos concede, né? Tendo a sabedoria que está baseada no temor a Deus. Provérbios 9, versículos 10 e 11 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Glória a Deus.
Então aqui está dizendo que para que nós sejamos sábios, o primeiro passo é temer a Deus. A base da sabedoria é o temor a Deus. E a cada dia buscar conhecer a vontade de Deus. O conhecimento do santo, o conhecimento de Deus é entendimento. Glórias a Deus. E se nós agirmos assim, essa sabedoria que Deus nos concede vai nos permitir ter uma vida longa, né? Glória a Deus. Então apresente tudo a Deus. Todos os teus planos apresente ao Senhor. Aleluia. E valorize a presença de Deus todos os dias da sua vida. É o primeiro tópico que eu quero trazer logo após a introdução, né? Valorize a presença de Deus todos os dias. Porque para que Deus esteja no governo da minha e da tua vida, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos sujeitar a Ele. Nós temos então que nos sujeitar a Deus, para que Ele tenha o controle, o governo da nossa vida. Aleluia. Salmo 73, versículos 23 e 24, diz assim: Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então aqui o salmista está dizendo, aleluia, que ele está sempre ao lado de Deus. Ele está sempre buscando a presença de Deus. E ele pede, Senhor, toma minha mão direita e me sustém, me guia, dirige os meus passos, dirige a minha vida. Aleluia. Me diriges com o teu conselho. Oh, glórias a Deus. Porque assim o Senhor vai me honrar. É assim que nós temos que entender, não é? Glórias a Deus. Tiago ele também fala, né, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, não é? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E ele diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glórias a Deus. Amém? Então nós temos que sermos humildes diante de Deus, nos sujeitar à vontade do Senhor. E o Senhor vai nos exaltar. Ele vai nos honrar. Amém? Então nós temos que nos sujeitar a Deus a cada dia, né? E tomarmos decisões que honrem o nosso compromisso com Deus. Então nós temos que tomar decisões que honrem o nosso compromisso com Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 31 diz assim: Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glórias a Deus. Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que pensar, isso vai glorificar o nome do Senhor? Essa minha atitude glorifica o nome do Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Então, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, precisa estar glorificando o nome do Senhor, não é? Porque nem tudo convém, não é? Nem tudo edifica. Então nós temos que avaliar, né, aquilo que nós fazemos e até mesmo os nossos pensamentos. Nós temos que avaliar. Glória a Deus. E Moisés, ele preferiu abrir mão do cumprimento da promessa de Deus, mas ele não quis abrir mão da presença de Deus. Vamos ver essa passagem, Êxodo capítulo 33, versículos 1 ao 3 e também os versículos 14 e 15. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Glória a Deus. Aleluia. Deus então estava
falando para Moisés. Diante de toda a rebeldia do povo, de toda a idolatria, de toda a desobediência, aleluia, o Senhor disse, olha, vá, você e o povo, para uma terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e é uma terra que emana leite e mel. Deus estava dizendo, eu garanto a vocês que vocês terão um lugar para que vocês possam estar, uma habitação que eu garanto vocês terão. E muita gente tem esse desejo, né? Como eu gostaria de ter uma habitação, um lugar que seja meu, que Deus me conceda. Aleluia. Muita gente tem esse desejo, né? De ter um lugar que seja dele, não é? Que seja dele, que Deus conceda a ele uma habitação. E ele disse que ia expulsar daquelas terras todos aqueles moradores que ali estavam. Ele disse então, olha, eu garanto a vocês segurança. Deus disse, o meu anjo irá adiante de vós e vai expulsar todas as pessoas que estão ali, porque aquela terra será de vocês. Então ele disse, eu vou dar segurança. É algo também que muita gente, não é, pede ao Senhor. Senhor, que o Senhor me livre, que o Senhor me dê livramento, que o Senhor me coloque em lugar seguro, que me livra do homem mau, me livra. Aleluia. Nós pedimos livramento para Deus, proteção do Senhor para as nossas vidas, não é? Glória a Deus. E Deus também disse que aquele lugar mana leite e mel. Glórias a Deus. Ou seja, ele disse, eu garanto que vocês vão ter provisão. Aleluia. Eu vou prover tudo aquilo que vocês precisam no lugar onde eu envio vocês. Então, é algo que também muita gente pede para o Senhor, né? Para que o Senhor venha prover todas as necessidades. São todas coisas que são importantes para todos nós, né? Um lugar, a proteção, a provisão, tudo isso são coisas importantes. Mas olha o que ele disse, tudo isso vocês terão, mas vocês não terão a minha presença. Oh, glória a Deus. Quando Moisés falou ao povo o que Deus disse, o povo então começou a chorar. Largou as joias que eles tinham. Começaram então a se humilhar diante de Deus. E Deus viu que eles então estavam clamando pela presença de Deus. Glória a Deus. Então Deus disse, Deus respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Glória a Deus. Moisés fala, eu abro mão de um lugar onde eu possa estar. Eu abro mão de proteção, eu abro mão de provisão, mas eu não abro mão da tua presença. Glórias a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter esse mesmo sentimento. Glórias a Deus. E valorizar a presença de Deus, né? Nós precisamos valorizar a presença de Deus nas nossas vidas. Nós temos que nos alegrar, não é? Pela presença de Deus conosco. Salmos 84, versículos 4 e 10, diz assim o salmista, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Então, o salmista aqui estava dizendo, não é? Como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom estar, aleluia, sentindo a presença de Deus na nossa vida, louvar o nome do Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos trazendo a presença de Deus para nós. Glória a Deus, aleluia, glórias a Deus. E ele está dizendo aqui também que um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Ou seja, cada dia na presença de Deus é um dia de felicidade nas nossas vidas. Glória a Deus. É um dia de paz. Aleluia. É um dia em que todo o mal e toda a perversidade vai se manter totalmente afastada de nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então valorize a presença de Deus todos
os dias. Glória a Deus. Outro item que eu quero trazer para meditarmos. Os nossos dias são assim, antes e depois de Cristo. Não é? Os dias da humanidade, eles são contados desta forma, antes e depois de Cristo, né? O calendário, ele passou a ser dividido dessa forma, né? Nós estamos no ano de 2024 depois de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, a presença de Cristo nesta terra fez toda a diferença, E também a presença de Cristo nas nossas vidas faz toda a diferença. Então, assim também os nossos dias são assim, né? Antes e depois de Cristo. Aleluia. A partir do momento em que nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa vida passa a tomar um novo rumo. Glórias a Deus. E foi assim na minha vida e foi assim na tua vida. Se nós pararmos para meditar como nós éramos antes de conhecer Jesus, aleluia, e como hoje nós somos, aleluia, depois desse encontro maravilhoso que nós tivemos com Jesus, foi uma mudança completamente grande nas nossas vidas, não é? Aleluia, foi um divisor de águas, a presença de Jesus na nossa vida. Aleluia. Assim também aconteceu com um homem da cidade de Gadara, né? Com Gadareno. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 3 e também do 5 ao 7. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então olha como era a vida desse homem. Não é? Ele morava no cemitério, não é? E ele vivia ali, gritando ali naquele lugar, não é? Cometido de loucura mesmo. Né? Ele não tinha mais juízo. Glórias a Deus. E muitas vezes tentaram prender ele com grilhões, com cadeias. Mas todas as vezes que tentaram fazer isso, ele quebrava aquelas correntes. Aleluia. Ninguém conseguia dominar aquele homem. E ele próprio se feria com pedras. Olha a vida desse homem como era. Glórias a Deus. Mas olha só o que aconteceu. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não era ele que estava falando essas palavras. Era uma legião de demônios que estava nele. Aleluia. Ele, quando viu Jesus, a sua reação foi correr ao encontro de Jesus e adorar. Mas aquela legião que tinha tomado posse daquele homem, ele estava possesso de uma legião de demônios, quando viu a presença de Jesus, temeu. Aleluia. E é assim, aleluia. As trevas, elas não resistem quando chega a luz. Não é? O inimigo, ele não consegue suportar a presença de Jesus. Então, se você está com Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, não há como o inimigo se aproximar de você, porque a sua vida está sob a direção de Deus. Oh, glórias a Deus. A sua mente, o seu coração estão sob o governo de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Jesus está com você o tempo todo. E o inimigo, então, ele não consegue se aproximar se você estiver assim, fortalecido em Jesus. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Então nós vemos que Jesus, ele expulsou aquela legião de demônios que estava naquele homem. Aleluia. E ele se tornou então uma pessoa sã e liberta de todos aqueles demônios que o atormentavam. Marcos, capítulo 5, versículo 15, diz isso. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado
vestido em perfeito juízo. E temeram. Glória a Deus. Aquelas pessoas que conheciam aquele homem, que viam como ele era, se assustaram quando viram a transformação que aconteceu na vida dele. Glórias a Deus. Ele estava sentado, vestido em perfeito juízo. Glórias a Deus. Jesus libertou ele daquela legião de demônios que o atormentava. Glórias a Deus. Aleluia. Assim também é na minha e na tua vida. Depois do encontro que nós tivemos com Jesus, nós nos tornamos uma nova pessoa. Muitos que nos conheciam antes e nos veem hoje, percebem a mudança que aconteceu nas nossas vidas após o encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E aquele homem então passou a dar testemunho do que Jesus fez na vida dele. Marcos 5:20, nós lemos: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então ele começou a testemunhar para todas as pessoas a transformação que Deus realizou na vida dele. Assim também nós possamos, glórias a Deus, dar um bom testemunho das mudanças, das maravilhas que aconteceram na nossa vida depois do encontro que nós tivemos com Jesus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Glórias a Deus. Aleluia. Quando nós estamos diante das pessoas, elas olham para nós e elas esperam a atitude de um seguidor de Jesus. Elas esperam a atitude de alguém que é servo de Deus. Glórias a Deus. E nós temos que dar esse bom testemunho em todos os lugares onde nós estivermos. Porque o nosso bom testemunho, muitas vezes, ele vai falar mais para aquela pessoa do que palavras que saem da nossa boca. Louvado seja Deus. Muitas vezes, essas pessoas que estão ao nosso redor, elas podem ter o desejo de se converter a Jesus sem que nós falemos palavra nenhuma. Só por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos comportamentos, por causa da transformação que elas viram que aconteceu em nós depois que nós conhecemos Jesus. Elas podem olhar para nós e falar: eu também quero ser transformado dessa forma. Glórias a Deus. Então que nós possamos dar bom testemunho em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Outro tópico que eu quero trazer, que os nossos dias, eles precisam andar no caminho da santidade. Glória a Deus. Oh, Deus de poder. Para percorrermos o caminho que nos leva à santidade, nós temos então que nos esforçar dia a dia, todos os dias, para nos separarmos do pecado e para vivermos de uma forma que agrade ao nosso Deus. Amém? Romanos capítulo 6, versículos 20 ao 22, e também 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nós lemos: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então, a palavra aqui está dizendo que quando nós ainda não éramos conhecedores da palavra de Deus, quando Jesus ainda não tinha transformado as nossas vidas, nós éramos escravos do pecado. Naquele tempo, nós não estávamos ligados com a lei de Deus e a sua justiça, não é? E naquele tempo, para pensar, o que você conseguiu fazer, não é? O que você realizou? Diz aqui que muitas das coisas que nós fizemos nessa época são coisas de que hoje nós nos envergonhamos. Por quê? Porque, sendo escravos do pecado, nós cometíamos coisas que Deus condena, coisas que levam à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Está em Romanos 6,32. Que morte? A morte espiritual e a morte eterna.
não é? Então nós estávamos vivendo assim. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glórias a Deus. Então hoje nós somos libertados do poder do pecado. Oh, glórias a Deus, porque hoje nós somos servos do Senhor. Aleluia. E aquilo que nós realizamos hoje vai dar frutos para a santificação e para que alcancemos a vida eterna. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vejam que promessas, né, que Deus nos deu. Promessa de vida eterna. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia. Então nós temos promessa de Deus, tanto nesta terra como para toda a eternidade no seu reino. Então que nós nos afastemos do pecado, de toda a impureza. Glórias a Deus. Que nosso corpo, alma e espírito sejam aperfeiçoados todos os dias até a vinda de Jesus. Glórias a Deus. Que busquemos a santidade, aleluia, no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, nós já falamos nesta noite. Glória a Deus. E Deus, Ele quer nos abençoar. E Ele nos chama para cada dia buscarmos a santidade, buscarmos a santificação. E assim nós vamos receber dEle todos os dias bênçãos renovadas. Amém? Então busque a santificação. Deus falou através de Josué, em Josué capítulo 3, versículo 5, nós lemos: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Josué estava chamando o povo para buscar a santificação, se separar do pecado e de toda injustiça. Oh, glórias a Deus. Buscar a santificação. Porque ele disse que o Senhor iria realizar algo maravilhoso na vida deles. Isso realmente aconteceu, não é? Glórias a Deus. Porque Deus permitiu que eles atravessassem o Rio Jordão a seco. Glórias a Deus. Aleluia. Deus disse que assim que a planta dos pés dos sacerdotes pisassem as águas do Jordão, juntamente com a arca da aliança, essas águas seriam cortadas, seriam separadas. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então as águas que vinham, elas se amontoavam, porque o caminho onde eles passavam foi aberto para que eles atravessassem o Rio Jordão. Olha que maravilha que Deus fez. Então por isso Josué disse: santificai-vos, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E nós também precisamos buscar a santificação, porque Deus tem bênçãos para nos entregar. Oh, glória a Deus. E o nosso amor a Deus, ele nos leva, né, a querer agradar ao Senhor, a obedecer a Deus. Isso é uma tendência de todos aqueles que amam a Deus, agradar e obedecê-lo. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Glórias a Deus. Então guarde a palavra de Deus. Aleluia. O amor de Deus vai estar aperfeiçoado quando você for obediente à palavra de Deus, né? Glórias a Deus. E nós estaremos em Cristo, vivendo em Cristo, se nós agirmos dessa forma. Aleluia. Então, assim como Deus é santo, procuremos também viver de maneira santa. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glórias a Deus. Então que nós busquemos viver de maneira santa. Tudo aquilo que nós fizermos, a nossa maneira de viver, precisa então buscar a santidade, para que nós possamos estar com Ele, né? Busque a santidade para que vocês possam estar com Deus durante toda uma eternidade. Em Hebreus 12, 14 diz:
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não buscarmos a santificação, nós não poderemos estar ao lado de Deus por toda a eternidade. Então busque a santificação. Amém? Glórias a Deus. Outro item que eu quero trazer para nós meditarmos: não desperdice dias com iras, mágoas, invejas, sentimentos que não agradam ao Senhor. Amém? Nós lemos agora em Hebreus 12, versículo 14, essa instrução: seguir a paz com todos, não é? É o que Deus falou através, aleluia, da sua palavra. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que seguir a paz com todos. Quando Deus comanda a nossa vida, todo sentimento que não louva o nome do Senhor não deve estar em nós, não deve fazer parte das nossas vidas. Amém? Se você quer andar na direção de Deus, então afaste-se de todo sentimento que não é agradável ao Senhor. Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então se livre de amargura, de ira, gritaria, calúnia. Livre-se de toda maldade, não é? É o que diz aqui na palavra, glórias a Deus. Que hajamos com bondade com as pessoas, perdoando a todos, assim como Deus nos perdoou. Então, nós temos que buscar viver de acordo com aquilo que é agradável a Deus. E o perdão é algo que nós devemos praticar. Perdoe sempre, aleluia, para não viver dias de amargura. Hebreus 12:15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui a palavra está dizendo para que nós estejamos atentos, não é? Para que não estejamos em falta com Deus, né? Para que não nos separemos da graça de Deus. Isso acontece quando a gente não libera o perdão, né? A gente se separa da graça de Deus. O que é a graça? É um favor imerecido. Deus nos perdoa mesmo que a gente não mereça, não é? Então quando você perdoar, não é porque aquela pessoa merece, aleluia, é porque o teu coração não pode guardar mágoa e nem amargura, aleluia, porque a raiz de amargura, ela só vai te fazer mal e vai contaminar as pessoas que estão ao teu lado, não é? Então livre-se desses sentimentos e perdoe sempre, amém? Perdoe sempre. Que não haja em nós, então, nada que nos contamine. Aleluia. Marcos 7, 21 e 23, o Senhor Jesus, ele disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução. Dissolução é viver somente por seu próprio prazer, sabe? Esbanjar a vida com prazeres tolos. Lembra da história do filho pródigo, que gastou tudo aquilo que ele tinha dissolutamente, não é? Então, dissolução significa isso. A inveja, não é? A inveja é uma demonstração de ingratidão a Deus. Por quê? Porque você não está valorizando aquilo que Deus deu e está querendo aquilo que é de outra pessoa. Isso é inveja. Então, inveja é um sentimento que não pode fazer parte de nós. A blasfêmia. O que é blasfêmia? A blasfêmia é uma ofensa contra uma divindade, contra Deus. É uma ofensa contra as coisas sagradas, né? Isso é blasfêmia. Aleluia. A soberba. Soberba é quando a pessoa ela quer ser o centro de tudo, né? Aleluia. Não há humildade nessa pessoa. A loucura. Então, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem.
Isso nós temos então que eliminar. Se houver algum desses sentimentos na nossa vida, temos que eliminar. Glória a Deus. Então, que os nossos dias então sejam proveitosos, que nós possamos aproveitar os nossos dias e não desperdiçar os nossos dias, né? Que haja em nós os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 5 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Jesus, ele veio a este mundo, né? E ele era Deus na terra. Glórias a Deus. Mas ele não se portou como Deus. Pelo contrário, né? Ele se esvaziou de si mesmo, tornando-se servo. Não é? Glórias a Deus. Mostrando, então, que nós devemos ser humildes e obedientes a Deus. E assim ele demonstrou para nós. Glórias a Deus. E assim também nós devemos ser. Louvado seja o nome do Senhor. Outro item que eu quero trazer, e o último item que eu quero trazer para a nossa meditação é: mantenha-se fiel a Deus em todo o tempo. Glórias a Deus. Quero falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele iniciou seu mandato com fidelidade e confiança em Deus. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6, diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aleluia. Glória a Deus. Então ele buscou confiar em Deus em todo o tempo, diz aqui na palavra, né? Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então ele levou o povo a buscar a presença de Deus. Ele tirou todos aquela idolatria que havia, aleluia, para que o povo servisse a Deus de uma forma fiel, né, e correta. Então ele levou o povo a adorar, ele levou o povo a servir a Deus de forma correta e tirou todo o pensamento e atos de idolatria que havia. Então ele foi um rei muito abençoado mesmo por Deus. Mas o que acontece é que muitos também começam assim, não é? A sua caminhada cristã, sendo obedientes, louvando, exaltando, trazendo para outras pessoas também a necessidade que nós precisamos ter de servir a Deus, não é? Trazendo pessoas para junto de Deus. Assim também muitos começam a sua caminhada. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que vieram ameaças, né? Um rei chamado Senaqueribe, ele enviou o seu exército para vários lugares, inclusive para Israel, que era o reino do norte. Mas Israel estava totalmente fora da direção de Deus. Israel ainda estava vivendo na idolatria, seguindo aquilo que os reis de Israel praticavam. E Deus então permitiu que o exército dos assírios tomasse a Israel. Aleluia. E esse mesmo inimigo, ele veio contra Ezequias. E Ezequias temeu, ele fraquejou. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 14 e 15, diz: então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Então veio aquela determinação daquele rei para que fosse pago um tributo para a Síria. E ele então, para pagar, ele foi até a casa do Senhor e retirou de lá prata, não é? E mandou então para aquele rei. Ele fraquejou. Louvado seja Deus. E nós temos que entender que nós não podemos fraquejar diante do inimigo, não é?
Nós não podemos fraquejar diante do inimigo. A palavra de Deus diz, em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Então nós não temos que aceitar e nem negociar com o inimigo, né? Glórias a Deus. Nós devemos resistir ao inimigo e não negociar com ele. Ezequias entendeu isso, não é? Ele entendeu que os seus dias, eles precisavam ser dirigidos por Deus e não pelo inimigo. Aleluia. Então, ele disse que não ia mais pagar tributos para aquele rei da Assíria, Senaqueribe. Ele então disse que não iria mais atender às ameaças que estavam vindo contra ele. Aleluia. E quando isso chegou ao ouvido daquele rei, ele enviou uma carta, né? Ele enviou uma carta para Ezequias. Vamos ver a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu aquelas cartas perante o Senhor. Nessa carta, aquele rei lhe dizia que outras nações também tinham deuses. E ele foi contra todas aquelas nações e tomou a cada uma delas. E ele disse naquela carta que não havia Deus algum que pudesse impedir ele de tomar também a Judá. Aleluia. Ele afrontou a Deus. Ezequias, quando recebeu aquela carta, ele foi então e apresentou diante de Deus. Fala, olha aqui, Senhor. Aleluia. Vamos ver a oração de Ezequias. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Glória a Deus. Ele então apresentou aquilo diante de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós temos que fazer também. Quando o inimigo vier contra nós, aleluia, nós temos que então confiar no Senhor. Aleluia. Apresentar a causa diante de Deus e falar, Senhor, em ti confio. Aleluia, glórias a Deus. Foi isso que aconteceu então, aleluia, com Ezequias. Ele decidiu confiar em Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. E Deus ouviu aquela oração de Ezequias e deu livramento para ele e para a nação de Judá. Segundo Reis, capítulo 19, do 33 ao 35, diz, pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia. Então a resposta de Deus para Ezequias foi essa. Não tenha medo. Glórias a Deus. Isaías foi até Ezequias para trazer a resposta de Deus, né? Isaías disse que o Senhor havia dito que o rei da Síria, Senaqueribe, não entraria naquela cidade. Não lançaria sequer uma flecha, aleluia, contra aquela cidade. Oh, louvado seja Deus. E pelo caminho por onde ele vier, ele vai voltar. É o que Deus falou. Porque o Senhor estaria amparando e livrando aquela cidade. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então, quando aquele rei Senaqueribe levantou de manhã e olhou o seu exército, o que ele viu? Cadáveres. Porque ele afrontou Deus vivo. De Deus não se zomba. Louvado seja Deus. Então nós vimos que Deus deu livramento para Ezequias e para o seu povo. Oh, glórias a Deus. E tempos depois, Ezequias adoeceu. E Deus enviou pelo profeta Isaías uma orientação para ele. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 diz,
Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, Ezequias recebeu do profeta Isaías essa orientação de Deus, dizendo que aquela enfermidade que ele estava ia levar ele à morte. E dizendo que ele precisava então colocar a sua casa em ordem. E nós também temos que ter esse cuidado, né, de manter a nossa vida e a nossa casa em ordem. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós temos que ser sacerdotes no nosso lar. Nós temos que olhar para a nossa família, para aqueles que estão do nosso lado, aleluia, e falar de Deus para eles, para que eles também estejam no caminho da salvação. Porque nós não sabemos quando será a vinda do Senhor. Nós não sabemos quando se encerrarão os nossos dias nesta terra. Glórias a Deus. Nós temos que andar na direção de Deus, para que nesse dia Ele possa nos receber no seu reino, mas também olhar para a nossa casa. Aleluia. Para que eles também estejam na mesma direção do Senhor. Tenham dias também sendo dirigidos por Deus. Glórias a Deus. E Ezequias, quando recebeu essa orientação de Isaías, ele orou a Deus e pediu para que o Senhor se lembrasse da sua fidelidade. Segundo Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3, diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Oh, glórias a Deus. Deus viu aquela oração de Ezequias e o seu choro. E deu então a ele mais 15 anos. Glórias a Deus. Antes mesmo que Isaías saísse do palácio, Deus ordenou para que Isaías voltasse. Aleluia. E desse então essa notícia para Ezequias. Deus disse: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glória a Deus. Deus então disse para Ezequias que ele teria mais 15 anos de paz. Louvado seja Deus, porque o Senhor ia defender aquela cidade. Oh, glórias a Deus. Isso realmente aconteceu. Mas nesse tempo que Deus deu para Ezequias, né, ele permitiu que a soberba lhe dominasse. Vamos ver a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20, versículos 12 ao 15, diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Então, nós vemos que Baladã, que era rei da Babilônia, enviou seu filho até Judá, porque ele ouviu que o exército da Síria, que era um exército poderosíssimo naquela época, havia sido derrotado. Ele ouviu que aquele exército poderoso foi derrotado por Judá. Então ele mandou o seu filho lá para ver o que havia naquele lugar, o que havia ali, para que eles conseguissem vencer aquele exército tão poderoso. Ele mandou o seu filho para especular, não é? Soube que Ezequias estava doente, então falou para o seu filho levar presentes, com essa justificativa, né, de que foi visitá-lo, mas na verdade ele queria especular. E Ezequias se agradou dos mensageiros, né?
Ele então se exaltou quando ele recebeu aqueles visitantes, falando: nossa, nós soubemos que você venceu o exército tão poderoso da Síria. Você é demais, hein? Você é grande, você conseguiu. E ele então se exaltou e começou a mostrar a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, toda a casa de armas, tudo que se achava no seu reino, ele mostrou para aqueles visitantes. Então, Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Então perguntou Isaías: que viram em tua casa? E respondeu Ezequias: viram tudo o que há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos que ele deixou que a soberba lhe dominasse, não é? Mas isso foi maldição para ele, não só para ele, mas também para os seus filhos, né? Ele comprometeu o futuro de seus filhos com esse tipo de atitude. Vamos ver 2 Reis, na sequência, capítulo 20, versículos 17 e 18. Disse Isaías para Ezequias: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Glória a Deus. Então nós vemos que por causa desse tipo de atitude de Ezequias, né, por causa da soberba que ele permitiu dominá-lo, ele comprometeu o futuro de seus filhos, né? Então nós temos que ser cautelosos, né? Nós temos que ser cautelosos porque nesse mundo existe inveja, existe maldade, né? Então sejamos cautelosos, né? Pense com quem você compartilha as coisas que Deus realiza na tua vida, né? Com quem você se abre e fala de tudo aquilo que você recebeu de Deus. Cuidado, aleluia. Nesse mundo existe maldade, existe inveja, não é? Nós temos que então ver para com quem a gente vai compartilhar, não é? Essas coisas que Deus tem realizado por nós. Glórias a Deus. Em Efésios 5,15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Então aqui a palavra está dizendo: não vivam como pessoas insensatas, pessoas sem sabedoria, aleluia, sejam sábios, não é? Porque os dias são maus. Então nós temos que ser cautelosos e valorizarmos a cada dia aquilo que o Senhor nos concede. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a conclusão do estudo? Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, não deixe a sua vida vazia, com horas e dias vividos assim por viver. Não faça isso. Deixe que Deus tenha o governo dos seus dias. Aleluia. Deixe que Ele dirija os seus passos. Oh, louvado seja Deus. Assim como orou o salmista em Salmos 17 e versículo 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Glórias a Deus. Então dê a direção da sua vida para Deus. A direção dos seus dias para Deus. Glórias a Deus. Deixe que Ele dirija os teus passos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Faça também como o salmista disse em Salmo 91, versículos 1 e 2, onde nós lemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Oh, glórias a Deus, aleluia. Então deixe Deus, aleluia, estar na direção de tudo na tua vida. Habite no esconderijo do Altíssimo. Não saia da sombra do Onipotente
e você vai encontrar descanso para a tua alma. Glórias a Deus. Aleluia. Confia no Senhor em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Amém? Oh, Deus Santo e Poderoso, glórias a Deus. Apresente a Deus os seus projetos. Peça a direção dEle, não é? As bênçãos do Senhor. Peça que Ele abençoe, aleluia, aquilo que você quer realizar. Glórias a Deus. Para que os seus planos deem certo. Para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Provérbios 16:3 nos dá essa orientação. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, deixe que Deus tenha o governo da tua vida e apresente a Ele os teus planos. Porque quando o Senhor estiver aprovando aquilo que você está apresentando a Ele, você vai ter paz, você vai sentir paz no teu coração para fazer aquilo. Mas se não for da vontade de Deus, aleluia, você vai sentir no teu coração que aquilo não é agradável ao Senhor. Oh, Deus Santo e Poderoso. Aquilo vai começar a te perturbar, vai tirar teu sono. Então você sabe que não é vontade de Deus para a tua vida aquele projeto. Então peça ao Senhor, aleluia, que Ele te dirija, não é? Em todo o tempo. E todos os seus planos vão ser bem-sucedidos, assim como nós vemos. E Deus tem muito mais para nos oferecer do que nós possamos pensar, do que nós possamos imaginar. Creia que Deus tem muito para realizar na tua vida. Deus tem muitas coisas, aleluia, que Ele quer fazer na tua vida. Aleluia. Diz aqui em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede a Ele ou do que você pensa. Glórias a Deus. E Ele tem coisas para realizar na tua vida, coisas maravilhosas. A Ele então seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. A Ele seja glória em todo o tempo, por todo o tempo. Oh, Deus Santo e maravilhoso. Amém. Então, tenhamos os nossos dias dirigidos por Deus. É o que Deus hoje nos falou nesse estudo, não é? Os seus dias estejam na direção de Deus, enquanto estivermos nesta terra e também no seu reino. Aleluia! E por toda a eternidade esteja com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Entrega o controle da tua vida para o Senhor. Glórias a Deus. Confia nele. E você vai ver que Ele vai realizar grandes coisas na tua vida. Amém? Oh, Deus Santo e Poderoso. Eu quero então agradecer a todos que participaram desse estudo conosco. Que o Senhor tenha falado tremendamente ao coração de todos. E vamos então orar ao Senhor e agradecer. Glórias a Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pelo estudo da Tua Palavra, que hoje o Senhor nos trouxe para que nós estejamos meditando, Senhor. E hoje o Senhor nos trouxe para que nós coloquemos as nossas vidas na Tua direção. Os nossos dias sejam dirigidos por Ti. Ah, Deus, assim seja, Pai, na minha e na vida de todos, Pai, que estão acompanhando esse estudo, que irão acompanhar esse estudo. Que nós tenhamos, Pai, aleluia, tudo dirigido segundo o Teu propósito e a Tua vontade. Nos mostra a direção e o caminho por onde nós devemos seguir, Pai. E que nós possamos andar nesse caminho sem nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que nós possamos caminhar diante daquilo que o Senhor nos mostra, segundo o Teu propósito para nós. Deus, obrigado, Senhor. Abençoa todos que estiveram acompanhando esse estudo. Toma a direção de todas as nossas vidas. E assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.